Saudação fraternal a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós na caminhada hoje e sempre. Vamos avançar no estudo do livro Jesus no Lar, lembrando que é um livro ditado pelo Espírito Neio Lúcio e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, para a lição, para o capítulo número 2 de título, A Escola das Almas, que nos diz: congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. E quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Interrogação. Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. E reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Perguntou Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno, sem essa medida. O amigo divino então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontros uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo então pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas, que não cedem à ação do fogo? Ah,
respondeu a senhora. Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre. Ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Notemos então neste segundo capítulo que ele se apresenta como uma sequência lógica do primeiro capítulo deste livro que estudamos no vídeo anterior. Aqui agora, Jesus dá sequência ao culto cristão no lar. Lembremos rapidamente, no primeiro vídeo do estudo deste livro, primeiro capítulo, Jesus, querendo dar uma direção diferente à conversação que estava sendo estabelecida na casa de Pedro, solicita os textos sagrados, abre, lê e começa a ensinar. Então, temos aí o conteúdo do primeiro capítulo, onde ele estabelece o primeiro culto do evangelho cristão em um lar neste planeta. Ali, tudo começou em relação ao evangelho no lar. Jesus, então, é o precursor. E refletimos sobre a lição, principalmente as palavras de Jesus. Aqui, nesta segunda lição, nesse segundo capítulo, Jesus dá sequência. Já que, terminada a sua explicação, sua aula, que é uma aula, né? O que Jesus deu foi uma aula, a sogra de Pedro faz uma colocação. Veja só. Sogra de Pedro, quem diria? Nos evangelhos não há informação se Pedro foi ou não casado, teve ou não família. Aqui é a constatação. Pedro foi casado, já que a sogra de Pedro indaga Jesus. A sogra de Pedro morava com Pedro. E provavelmente, possivelmente, ao que tudo indica, nessa etapa, nesse momento aqui, a esposa de Pedro não estava. Só a sogra. O que teria acontecido com a esposa de Pedro? Não sabemos ainda. Quem sabe em algum momento descobriremos. Mas a sogra lá está. E ela interpela Jesus. Ela diz: Mestre, quando a gente se casa, quando a gente começa a formar uma família, a gente tem a boa intenção, tudo são flores, é uma alegria, há esperança, há boa vontade, há desejo de todos ajudarem a todos, porque é o início. E sempre é assim, né? Tudo quando começa é muito bom. A gente está animado, a gente está disposto. Então, se é no namoro, o outro não tem defeito. Se é no trabalho, o trabalho está ótimo, a gente não se preocupa com coisas menores. E a gente vai deixando de lado, ultrapassando pequenas coisas, porque tudo está no começo. E a gente vai ali, muito no ímpeto, na animação, deixando as questões que nos aborrecem de lado. Mas, quando a novidade passa, quando a novidade deixa de ser novidade, e a gente entra numa rotina, a gente entra numa repetição, tudo começa a mudar.
Então aquele namoro inicial que era a paixão deixa de existir, entra na rotina. Então o defeito que eu deixava de lado ou não queria olhar, eu começo a olhar com mais força, defeito do outro, porque para os outros a gente tem olhos de águia. Nossos olhos são de águia. A gente enxerga o outro assim, numa visão espetacular. A gente vê tudo. Mas para nós mesmos, o nosso olhar é sempre míope, né? A gente vê muito pouco os nossos defeitos e erros. Mas dos outros, meu Deus do céu. E num primeiro momento de relacionamento, a gente engole ali aqueles defeitos, colocamos de lado. Vai. A paixão, né, a empolgação, a novidade, nos movem para frente. É só acabar esse primeiro momento para que tudo mude. É o que ela coloca aqui. Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. E é isso mesmo. Por isso que Deus provê ao homem esse primeiro entusiasmo. Por isso que Ele permite. Porque a gente adentre aquele terreno e comece a observar. Comece a conhecer. Como é que eu vou conhecer uma pessoa se eu não me apaixono por ela? Como é que eu vou desejar ter um relacionamento com alguém se eu não sinto uma animação por ela, uma excitação por aquele relacionamento? Se uma força maior não está me movendo, se não houver isso, eu não vou ter interesse. Não quero. Não estou interessado. Aquela pessoa, para mim, não desperta nenhum desejo, nenhuma sensação que me motive, que me empolgue, que me convide a desejar ter alguma coisa com ela. Então, nesse primeiro momento, é assim mesmo. Começo é flor, são flores. Mas passa um tempo, a gente começa a ver que aquela flor também tem espinho, olha só. E aí a gente começa a ter uma visão diferente. Eu começo a ter uma compreensão mais ampla. Meu olhar se expande, eu começo a compreender coisas que antes não estava muito bem calibrado para compreender. No começo é a promessa de paz e compreensão, e é. Para depois, entretanto, surgem pedras e dissabores. Tem sido assim, porque é necessário que assim seja. Que num primeiro momento a gente tenha um entusiasmo. Depois vai depender de cada um manter a força, o ímpeto, o desejo de continuar com aquilo, seja o que for. Aqui no caso, uma família. Aqui no caso, relacionamentos. Aqui no caso, a nossa relação com o outro. Porque estamos falando da família aqui. E é o grande desafio nosso é, de fato, compreender o que é a família. Por que estamos colocados onde nós estamos? Por que eu nasci onde eu nasci, como eu nasci, do jeito que eu estou desde que eu nasci? Por quê? Tudo tem resposta. Sabemos disso, compreendemos isso. Mas desejamos compreender e saber as respostas? As respostas, por vezes, são amargas, são duras. E às vezes eu não quero. Então, é assim mesmo. No começo, tudo é muito bom. Depois, tudo fica estranho. Jesus então vem e faz uma comparação, uma alegoria com as lentilhas. Quer dizer, a lentilha crua, natural, não pode ser o alimento do homem. A lentilha precisa ser preparada, como aqui é colocado. Que fazes inicialmente com as lentilhas antes de servi-las? Ali na rotina da cozinha. A senhora responde:
levo ao fogo para que sejam cozidas. Depois, ao tempero, é necessário temperá-las para torná-las agradáveis ao sabor. Tem um processo. Então a lentilha está crua, coloca-se na água, a água esquenta pelo fogo. Essa crueza vai deixando de existir, ela vai se tornando mais aceitável ao paladar, vai ficando mais mole, mais acessível ao paladar. Depois do cozimento, o tempero, para que ela possa ficar apreciável a quem irá degustar. E é Jesus sábio. Jesus, gigantemente sábio, diz: há também um banquete festivo. Veja as palavras que ele usa. Na vida celeste, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. A lentilha não serve ao homem? A sua alimentação, ao seu paladar, ao seu gosto. Mas para que ela sirva, ela precisa de um tratamento. O homem é a mesma coisa perante Deus. Há um banquete celestial onde, neste banquete, serão servidos os homens? Não. Serão servidos os sentimentos dos homens. E o sentimento, para ser agradável a Deus, precisa ser temperado, cozido, fervido. Porque o sentimento cru não serve. Precisa ser trabalhado o sentimento. O espírito cru não serve. Precisa ser temperado. Precisa ser aquecido, esfriado. Precisa perder a crueza. A crueza. Por isso, as necessidades das provas. O lar, senta que lá vem lição. O lar, na maioria das vezes, ele não disse sempre, ele disse na maioria das vezes, quase sempre, é cadinho santo ou forno preparador. Cadinho santo, para aquele que já está nesse patamar, ou forno preparador. Será que a tua casa, a tua família não é um forno preparador para ti? E você está sendo aquecido a temperaturas violentas para retemperar esse sentimento que está dentro de você? Retemperar essa alma bruta, revoltada, violenta, agressiva, egoísta e orgulhosa? Olha só que lição. O que nos parece aflição ou sofrimento, que parece aflição e sofrimento, dentro do lar é recurso espiritual. Por isso que os lares funcionam como laboratórios que preparam, que vão ali transformar os seus indivíduos, seus agentes, uns perante os outros. Um está ali aquecendo o outro e vice-versa. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos das tuas lutas redentoras. Se eu entendo meu papel no mundo, se eu entendo a minha necessidade de evolução, de reparação, de remissão, se eu entendo que tudo
tudo que acontece serve e será sempre material instrutivo, lição para a minha caminhada, eu começo a estar nessa posição, porque é uma posição. É um lado que eu escolho. O lado de aceitar e fazer daquele limão uma limonada. Aqui. O coração acordado, desperto, conectado, atento, que já despertou para a realidade espiritual, independente se está encarnado ou desencarnado. O coração acordado para a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A minha felicidade, o meu crescimento, minha evolução, minha iluminação. A vontade de Deus é essa. Se eu estou acordado, se eu conheço, se eu entendo que a vontade dele é essa, eu começo a entender que as lições são bênçãos luminosas. Porque o pai, que é pai, não entrega pão ao filho que pede pão. Não entrega uma serpente a quem pede peixe. Sendo assim, se Deus me entrega uma prova difícil, desafiadora, tem por trás o quê? O desejo dele que eu vença essa prova, que eu aprenda com essa prova, que eu lute esta prova. Ele quer que eu lute esta prova. E eu tenho que lutar de maneira desassombrosa, corajosa, sem temer, confiante. Porque aí estou colocando a fé e a confiança acima da minha força. Porque eu confio que eu vou dar o melhor nessa prova. E o restante eu deixo com Deus. Eu faço a minha parte. Jesus faz a dele, Deus faz a dele. Cada um fazendo a sua parte, tudo vai dar certo. Mas a menor parte é a minha. E a parte mais difícil é a minha. Porque eu vou ter que vencer a mim mesmo. E vencer a si mesmo é sempre a prova mais difícil. O coração, então, precisa estar acordado. Porque a maioria dos corações estão desacordados para a vontade de Deus. Meu coração não está acordado para a vontade de Deus, mas está acordado para a minha vontade. Meu coração deseja atender a minha vontade e não a vontade do Pai. Enquanto eu estiver nessa situação, enquanto eu estiver nesse momento, atendendo a minha vontade, não a do Pai, eu continuarei nesse forno temperador, até eu acordar. Acordou, tudo muda. Veja que lição. Veja que lição. Examinando aspirações e tendências que não são nossas, aqui é um convite para que a gente reflita sobre isso. Também, né? Lógico. Quando eu estou examinando, olhando os outros, convivendo com os outros, eu estou examinando, observando, vendo, tendo contato com aspirações, desejos, tendências, inclinações dos outros, que não são minhas. É do outro, não é minha. Observando defeitos alheios e suportando-os. É uma condição aqui. Não é só olhar, não é só observar, não é só analisar, é também suportar. Quando eu estou nessa situação, dentro das relações que eu vivo, então, de novo, eu estou observando no outro tendência, inclinação, aspiração, desejo, vontade, defeito, e suportando tudo isso, eu aprendo a desfazer minha própria imperfeição. Ou minhas próprias imperfeições. Por isso que eu devo observar a atitude dos outros, o comportamento dos outros. Eu devo sim observar. Eu devo sim comparar com o que eu estou fazendo.
Eu devo sim observar aquela questão com cuidado. O que ali está sendo pensado, desejado e praticado. Não julgar, observar, examinar, aferir. E aí eu trago para mim. Observo o que eu faço. Me comparo a ele. Será que eu estou fazendo o bem como ele está fazendo? Veja ela como ela se desdobra. Ela pratica todo o bem no limite das forças. Eu estou fazendo o mesmo? E o contrário? Nossa, veja a maldade que aquela pessoa fez com aquele outro. Eu faria? Eu faria? Eu aceitaria? Eu perdoaria? Eu me calaria? O que eu faria? Então eu devo observar sim a sociedade. Eu devo suportar o comportamento do outro. Sim. É uma necessidade, uma obrigação. Eu, você, nós devemos nos suportar. Você tem que me suportar, eu tenho que te suportar. Você tem que me aguentar, eu tenho que te aguentar. Porque isso melhora a nossa resiliência, nossa paciência, nossa tolerância. E se isso melhora, eu me melhoro. Se eu sou mais tolerante, calmo, pacífico, eu estou me melhorando. Estou ascendendo a uma situação muito mais elevada. Porque aquilo que me incomodava não me incomoda mais. Aquilo que me, de alguma maneira, intranquilizava, perturbava, não perturba mais. Agora eu fico tranquilo. Estou me melhorando. Mas só porque eu suportei. Enquanto eu não suportar, enquanto eu continuar a reclamar e bater de frente, continuaremos como aqueles touros ou aqueles carneiros da montanha que vêm e cabeçada na cabeçada. Tem aqueles búfalos, bisão também. Os bichos vêm, os animais vêm, pá! Ficar assim. Eu dou cabeçada em você, você me dá a cabeçada em mim. Fica dando cabeçada. Que a gente ainda deseja a lei do mais forte. A vida do homem é idêntica à flor da erva. E essa lição serve para a gente entender que a vida é assim, ó. De novo, ó. Acabou. Ó, nasci, morri. Porque muitas vezes a gente está aqui passando por dificuldades, e são muitas as vezes as dificuldades, os desafios nas relações, parece que a vida não anda, né? Meu Deus do céu. Parece que esses anos estão estacionados. Porque a nossa visão naturalmente entende que esse sofrimento está se prolongando. Mas vejamos o seguinte. Imaginemos que eu tenho um desafio por 50 anos. Então, durante 50 anos eu passarei por um grande desafio, uma grande prova, uma grande expiação. 5 décadas, meio século, 50 anos. É tempo, né? 50 anos de sofrimento é tempo, não é? Agora, dentro desse cenário, eu tomo a seguinte atitude. Não aceito esse sofrimento. Não aceito. E fujo dele. Vou criando estratégias, escapatórias, fugas e fujo, tá? Não vou passar 50 anos sofrendo. Eu escolho fugir. Esses 50 anos permanecem, de sofrimento, permanecem ali na minha ficha espiritual, certo? Eu não passei por isso. Precisava, não passei, fugi. Ficar registrado. O aluno não passou pela prova. Está lá. E eu desencarno. Reencarno.
De novo, esses 50 anos surgem no meu horizonte. 50 anos de sofrimento. Fujo de novo. Segunda vez. Desencarno. Terceira reencarnação. De novo, lá vem os 50 anos de sofrimento. Está lá no horizonte. O que eu faço? Fujo de novo. Terceira reencarnação. Na quarta eu faço a mesma coisa. Na quinta eu faço a mesma coisa. Digamos que essas 5 reencarnações somam 500 anos. 500 anos que eu fiquei fugindo de 50 anos de sofrimento. 500 anos de fuga contra 50 anos de sofrimento. O que é maior? 500 anos de fuga ou 50 aninhos de sofrimento? Porque passou-se os 50 anos, acabou. Pulverizou-se. Aquele sofrimento nunca mais me visitará, porque eu paguei o débito. Eu quitei a conta. Eu zerei minha conta negativa. Minha consciência está linda, florida, leve, suave, perfumada. Mas durante 500 anos eu preferi ficar com a minha consciência intranquila, fugindo da reparação. Onde está o peso maior? Onde está? Só pensar. E se esses 500 anos pularem para 1000 anos? Então notemos que o sofrimento que a gente vive aqui, ele é assim, ó. Perto do que eu posso piorar. Jesus diz da vida. A vida é como a erva. Flor da erva. De manhã emite perfume e à noite desaparece. Por trás desse ensinamento ele diz, suporta que isso passa logo. E ao passar, você vai ficar tranquilo. Lar é curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Fraternidade é uma condição obrigatória do espírito que já busca viver em outro patamar. Se você quer um mundo melhor, se você quer uma família melhor, se você quer uma vida melhor, seja fraterno. Simples assim. É só isso. Seja fraterno como Jesus foi. E você chegará onde você quer. E por fim, a sogra de Pedro diz, mas há criaturas, porém, que lutam, sofrem e não aprendem. É verdade. Tem aqueles que são os reticentes, ou renitentes, melhor dizendo, né? São aqueles que estão sempre causando. Não aprendem e dificultam tudo. E aí Jesus é simplesmente fantástico. Esses são iguais às lentilhas que o fogo não amolece. Lembra lá do cozimento das lentilhas? Então, é isso. Se esses, o fogo não amolece, não há o retempero, eles vão ficando sempre retidos em situações mais difíceis. Esses vão sempre sendo colocados em momentos mais duros, porque eles não aceitam. Eles vão ficando para trás. O mundo anda, a humanidade anda, os espíritos evoluem, todo mundo vai buscando alguma coisa, mas esse grupo vai ficando para trás. Por escolha mesmo. Esses que não querem participar do banquete divino com sentimentos apurados, serão conduzidos ao bendito forno da carne. Serão lançados fora e permanecerão por tempo indeterminado na condição de adubo entre detritos da natureza. Continuarão nos ciclos reencarnatórios,
vivendo cada vez experiências mais complexas, mais difíceis, até que esse coração empedrado, empedernido, amoleça. Espetacular. Jesus no lar. Livro espetacular. Espero que você esteja apreciando e mais, esteja sendo útil nossas singelas reflexões. Próximo vídeo avançaremos para o capítulo 3. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.